Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Cassiano Sorté, médico psiquiatra. Hoje eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre alguns sinais do TDAH, alguns sinais e sintomas, porém hoje valorizando os sinais e sintomas do déficit de atenção. Então, normalmente o TDAH é formado pelo déficit de atenção e pela hiperatividade. Hoje a gente vai ver então, características do déficit de atenção, ok? Então, basicamente, pelos critérios para fazer até o diagnóstico do TDAH, existem 9 critérios para o déficit de atenção e 9 para a hiperatividade. Então, nós vamos ver hoje 9 que são indicativos de déficit de atenção, tá? E se você tiver 5 ou 6, pelo menos, já seria interessante você procurar a ajuda de um psiquiatra, de um profissional que entenda do assunto, para fazer uma avaliação mais completa, mais pormenorizada e talvez, se for o seu caso, chegar a algum diagnóstico e também, então, introduzir um tratamento, tá bom? Então, dos 9, se você tiver 5 ou 6, por que 5 ou 6? Só para dar uma esmiuçada, então, se você tiver 17 anos ou mais, 5 sintomas já são suficientes para você procurar ajuda médica. Se você tiver 17 anos ou menos, então, 6 sintomas, a princípio, para procurar ajuda. Tá? Então, vamos lá, falar um por um. Então, o primeiro deles é quando a pessoa não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares ou do trabalho. Então, a pessoa não presta muita atenção nos detalhes, né, do que está fazendo e ela acaba cometendo erros. Alguns erros, muitas vezes, sutis, porém, outras vezes, erros graves. Então, se uma pessoa trabalha, por exemplo, com cálculos muito importantes no escritório de contabilidade, ou um engenheiro, por exemplo, pessoas que, na verdade, não podem errar, ou teria que ter alguém até supervisionando uma pessoa sem déficit de atenção para conferir os cálculos, imagine se uma pessoa com TDAH for fazer um trabalho desse tipo. Então, é de uma responsabilidade enorme e é por isso que uma pessoa assim tem que procurar tratamento, né? Até para não ser prejudicada pelo transtorno também nesse âmbito profissional, porque ela pode cometer erros que podem custar até a vida de algumas pessoas. Item 2. Tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Dificuldade em atividades lúdicas. O que são atividades lúdicas? Atividades que dão prazer. Então a pessoa ela tem vontade de assistir um filme para relaxar ou uma série e mesmo assim ela não consegue prestar atenção no filme que ela está assistindo ou numa série. Ela gosta de ler, mas ela acaba desistindo de ler porque ela não consegue progredir na leitura. Ela tem que acabar voltando sempre para ler uma página ou um parágrafo anterior, passa 2 ou 3 páginas, ela já não lembra o que leu, já se perdeu na história, então ela começa a se frustrar e acaba abandonando. Assistir uma aula que ela goste, então ela tem interesse de verdade, ela gosta de estudar inglês, por exemplo, mas ela não consegue prestar atenção mesmo numa aula que ela goste muito. Por que eu estou falando assim? Porque, claro, se você não gosta da aula, normalmente qualquer pessoa não vai prestar atenção adequada, mas se você gosta, então já vai ser muito mais difícil de prestar atenção para quem tem o TDAH. Terceiro item, a pessoa não escuta alguém que dirige a palavra diretamente para ela. Então ela está conversando com outra pessoa, por exemplo, eu e você aqui conversando. Se eu tiver TDAH, tiver o déficit de atenção, daqui a pouco nós dois conversando e mesmo assim eu vou começar devagar. Você vai estar falando até uma coisa interessante, mas eu vou pensar em outra coisa, o que eu tinha para fazer hoje. Eu vi um carro passando, o pneu do meu carro, será que eu tenho que trocar? Um exemplo, né? Começa assim devagar, então mesmo que seja uma conversa 1 a 1. O que chateia a outra pessoa, né, quem está ouvindo, no caso você, se eu tiver déficit de atenção, você vai dizer que eu não estou prestando atenção no que você fala, você pode ficar chateado comigo, achar que eu não estou dando o devido valor para a tua conversa. Mas na verdade faz parte do meu problema de déficit de atenção, no caso desse exemplo, de me perder na conversa. Isso numa conversa comum, então vale também para uma conversa muito importante. Então, às vezes a pessoa está no trabalho, ela está recebendo orientações importantes do chefe, por exemplo. E ela começa
devagar, né, ter pensamentos aleatórios, podem levar a ter um grande erro também em alguma situação desse tipo. Então, digamos que é um médico aprendendo a ser cirurgião e o professor dele, né, de cirurgia, está explicando a técnica e eles vão fazer uma cirurgia de verdade mesmo. Não é só um treinamento, uma simulação. E ele se perdeu numa parte importante ali, não conseguiu prestar atenção e ele pode cometer um erro durante essa cirurgia. Claro que vai ter uma equipe ao redor, né? Mas é só um exemplo assim da importância e de como pode acontecer erros pequenos, sem importância, mas erros muito graves em quem tem o déficit de atenção, ok? Quarto item, essa pessoa então não segue instruções até o final e ela não consegue terminar trabalhos. Ela não consegue fazer aquilo até o final. Nunca vou esquecer de um paciente que eu atendi uma vez, que ele tinha o TDAH e que ele estava feliz da vida com o tratamento porque ele conseguiu montar o berço do filho pequeno dele, depois de muitos meses que ele tinha tentado. Então veio o berço desmontado, chegou pela internet, veio com o manual de instruções e ele não conseguia então seguir aquelas instruções até o final e montar o berço da criança, ele acabava desistindo. Então ele ficou feliz depois quando ele conseguiu. Por quê? Ele não consegue, a pessoa com déficit de atenção não consegue terminar. Ela vai se perdendo ali no meio e acaba por desistir. Ela vai desistir então de trabalhos e seguir instruções até o final. Quinto item, a pessoa tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Então, ela não consegue organizar o trabalho. Primeiro eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, então, eu vou escrever um relatório. Nas tarefas, eu tenho tarefas de 5 matérias da escola, estou estudando para o cursinho. Então, eu acordei cedo hoje, estou mais disposto, então eu vou dar ênfase primeiro a matemática, física e química, que exige mais raciocínio e que eu tenho mais dificuldade, e depois eu vou fazer as outras. Ela tem dificuldade até nessa organização, ela até começa com a matemática, daqui a pouco ela está pensando numa coisa da geografia, ela vai para a geografia, volta e começa a virar uma bagunça. Então, ela não consegue organizar as atividades, ela não consegue daí gerenciar o tempo dela também, né? Porque daí ela acaba se perdendo e bagunçando o tempo dela, desperdiçando o tempo com muito mais coisas, sendo que se ela fizesse do jeito que ela previamente organizado, como ela deveria fazer, ela aproveitaria muito mais esse tempo e faria as coisas de uma forma muito mais produtiva, dá para se dizer assim. Tá? Sexto item, a pessoa evita, não gosta ou reluta de se envolver em tarefas que exijam um esforço mental prolongado. Então, mais um exemplo, às vezes, de um trabalho escolar, um trabalho que exija muita concentração e leve muito tempo. Então, um exemplo prático de novo, de repente uma arquiteta que tem que fazer um projeto grande, ela até começa bem, mas ela vai se perdendo, aquele esforço mental prolongado, ela não vai aguentando aquilo até que ela acaba desistindo. A pessoa que está no cursinho, fazendo vestibular, ela vai ter que passar por todos os exercícios do dia, ela teve 5 aulas diferentes de manhã, vai exigir um esforço à tarde para ela revisar tudo aquilo, ela vai se perder. Então, tudo que exija um esforço mental prolongado, ela vai acabar desistindo. Inclusive, aqui até se encaixaria uma característica de que muitas pessoas com TDAH acabam desistindo de vários cursos superiores, né? Desistem de uma faculdade, 2, 3, já vi pacientes que desistiram de 4, 5 cursos superiores. Eles até começam, eles aguentam às vezes um semestre, mas devido a todo esse conjunto do TDAH e mais esse esforço mental prolongado, eles acabam desistindo, eles não conseguem render, não conseguem fazer a coisa acontecer e ir para frente, começam a se comparar com os outros, acabam desanimando e normalmente acabam então também deprimindo ou até ficando ansiosos e deprimidos em consequência disso. Tá? Sétimo, a pessoa perde coisas necessárias para as tarefas ou para as atividades. Então, um exemplo bom aqui de novo seria um arquiteto, então, né, que tem, acredito eu, tem várias canetas, lápis, né, materiais para desenhar e tal, e perde com frequência aquele lápis que era mais grosso, mais adequado para tal desenho, a caneta que era mais para isso, a borracha especial para alguma coisa, se é que existe, não sei, estou dando exemplos.
Enfim, a pessoa, ela tem todos os materiais, mas ela vai perdendo um ou outro com frequência. Então acaba até gastando mais, perdendo tempo procurando, gastando no sentido de repor materiais que ela julgava perdidos para sempre, dali a pouco ela encontra, num lugar que ela nem imaginava. Então ela vai acabar tendo vários prejuízos também pela questão de perder esses objetos, essas coisas necessárias para o dia a dia dela. Oitavo, a pessoa se distrai muito facilmente com estímulos externos. E aqui vale qualquer estímulo externo. Às vezes um barulho, uma buzina, passou um carro na rua com o escapamento alto, uma moto, tocou a campainha no vizinho, sem querer ele ouviu o interfone do apartamento de cima. Então são barulhinhos, às vezes, assim que já fazem a pessoa perder o foco. Ela já não presta mais atenção. E daí, na hora que ela volta para ela, se ela não está com o livro aberto bem na frente dela, talvez ela já vai olhar outra coisa na internet. Se estava mexendo numa tela, ela acaba olhando outra e ela vai se perdendo assim. Só depois vai lembrar o que estava fazendo. Então, um estímulo pequeno já distrai muito. Passou um bichinho, uma borboleta, uma formiga, parece exagero, mas não é. Para quem tem TDAH, são exemplos banais mesmo, muitas vezes que acabam prejudicando demais o rendimento dessa pessoa nas tarefas que elas querem fazer. Tá? E o nono é ser uma pessoa esquecida para atividades cotidianas. No sentido assim, reuniões, uma pessoa que tem vários compromissos. Tem gente que tem um trabalho que às vezes senta ali e fica fazendo só a mesma coisa o dia todo. Mas tem pessoas que às vezes têm várias atividades dentro da mesma atividade dela. Então ela pode esquecer de fazer várias dessas atividades que seriam tarefas dentro daquele mesmo dia, né? Então, por exemplo, assim, retornar ligações. Ela todo dia teria que olhar e-mail, mas daí ela esquece, porque chegam coisas importantes no e-mail, mas ela acaba esquecendo. Todo dia ela teria que fazer uma ligação para algum lugar, digamos, e para informar o chefe de alguma situação, passar um relatório verbal, por exemplo, e ela acaba esquecendo. Então, vários exemplos de coisas do dia a dia, de tarefas, que ela vai esquecendo sem maldade, mas que muitas vezes as pessoas também que não entendem vão pensar que ela esqueceu de sacanagem, porque é muito relapsa, não presta atenção nas coisas mesmo, não dá valor ao trabalho, e enfim, acabam vindo então muitos julgamentos a partir daí. Então esses são os 9 critérios. Se você não lembra todos, assista o vídeo de novo, assiste com calma, né? Vai numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos que eu fui falando, até para ver em quais você se encaixa ou não, ou se algum conhecido seu se encaixa, para procurar ajuda. E uma coisa interessante dessa parte mais do déficit da atenção é que mexe muito com a autoestima, né, da pessoa, do paciente. Porque como ele tem essa desatenção toda, essa dificuldade de manter o foco, de manter um esforço mental prolongado, ele começa a se comparar com outras pessoas. E se ele não tem noção de que isso é um problema médico, um problema que é tratável, ele começa a achar que ele é burro, que ele é mais burro que os outros, que ele é mais incapaz que os outros. E ao começar a pensar assim, se dar conta disso, ele começa a ficar ansioso e deprimido, como eu falei antes. Porque, claro, quem que não vai ficar chateado de ver que todo mundo na sala consegue tirar uma nota boa em tal matéria, é meio que unânime, e só essa pessoa não consegue? Por que só ela não consegue? Ela vai pensar que ela tem algum problema cognitivo mesmo, né? No modo mais popular de falar, talvez ela pense, eu acho que eu sou mais burra que as outras pessoas. Ou que eu sou incapaz, eu não tenho capacidade de fazer algumas coisas. Então, aí acaba acarretando esse problema de um quadro depressivo, ou mórbido, que a gente diz que é junto com o TDAH. E isso é muito comum, principalmente no adulto. Por que principalmente no adulto? Porque é a pessoa que já passou toda essa fase da vida, uma fase grande, né, de infância e adolescência, já estando na vida adulta, com o TDAH, tendo noção de tudo isso para se comparar com os outros e ver o quanto ele não consegue progredir, ou tem dificuldade para progredir, e consequentemente, ele pensando, analisando tudo isso, ele vai achar que ele é um incapaz, que ele é burro,
que ele não tem condições de fazer as coisas como as outras pessoas. Por isso também que é importante, desde a infância e adolescência, você estar atento quanto a isso, em si mesmo, ou até nos teus filhos, sobrinhos ou algum conhecido, para que comece a ter tratamento o quanto antes na vida. Para que não chegue a essa fase da pessoa chegar lá na frente, se frustrar e deprimir. E dizer, eu sou muito burro mesmo. Já comecei 5 faculdades, não vou para frente. Eu não nasci para estudar, eu não gosto de estudar. Isso também é interessante porque muitos vão dizer que não gostam de estudar, mas é por causa dessa dificuldade. E se talvez eles tratassem, eles até gostariam de estudar, ou gostariam muito de um assunto e poderiam vir se tornar professores, especialistas numa área. Então tem muitos talentos desperdiçados também em relação a isso, devido a essa dificuldade, a pessoa mesmo acabar se julgando como burra ou incapaz. Então são várias as consequências de um TDAH não tratado, várias. Então o que é necessário? Além de você identificar, se você tiver sintomas, procurar ajuda, vencer o preconceito. Se você tiver, aceitar o diagnóstico, ou aceitar do seu filho, por exemplo, que a maioria dos adultos ainda tem muito medo, né, que as crianças tomem medicação. Só que a medicação está ali para quê? Só para ajudar. A medicação está ali só para ajudar. Seu filho só vai conseguir fazer as coisas como as outras crianças, ter um rendimento, melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança dele. Então, por que não tratar, né? Por que não tomar? Tem um medo muito exagerado da medicação. Tem muita coisa na internet que também é pregada, né? Como se a medicação fosse muito do mal, maldosa, muito negativa. Mas isso na psiquiatria. A maioria das outras áreas, normal. Pode tomar remédios aí que detonam teu fígado, teu estômago, tua pele, para outras coisas, todo mundo toma. Se é na psiquiatria, daí ninguém quer tomar. Isso tem que ser vencido, esse preconceito. Porque com certeza absoluta, tem muita criança e adolescente que estão crescendo, evoluindo, estão com TDAH, estão se comparando com os outros e pensando, eu sou um burro mesmo, eu não consigo ir para frente. Eu até queria estudar igual o João lá, meu colega, o Joãozinho, mas não dá. Eu nasci para ser burro. Então isso é muito triste. Isso é totalmente depressivo para o paciente. Então pensem em tudo isso antes de falar bobagem para alguém, de só criticar a medicação sem conhecer e sem conhecer o problema. Porque às vezes você pode atrapalhar alguém que esteja disposto a se tratar, a se cuidar e ter uma vida mais feliz e uma vida, de certa forma, normal desse ponto de vista de cognição, atenção, rendimento, conseguir fazer as coisas. Então, desmistificar, abolir os preconceitos e procurar ajuda. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil de alguma forma para você. Um abraço e até o próximo.